Olá, alunos do segundo ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Wanda Ganetti e trabalho na escola Padre Joaquim. E hoje eu vou trabalhar com vocês a matemática, o conteúdo da matemática, e o nosso tema será números no dia a dia. Como surgiram os números? Vocês saberiam me dizer como surgiram os números? Será que simplesmente surgiu do nada? Nós temos aqui os números 5, 4, 3, 1, 2, 0, 8, 9, 6 e 7. Acredito que vocês conheçam esses números, não é mesmo? Mas como surgiram esses números? Será que foi assim do nada, simplesmente desenhar os números, criar o número a partir de quê? Tem uma história sobre os números, o surgimento dos números. Nós vamos ver agora um vídeo que vai mostrar para vocês como surgiram os números. Prestem bem atenção para vocês entenderem. Como surgiram os números? Há muitos anos, as pessoas viviam em cavernas. Os homens desenvolveram técnicas para conseguir alimentos. Eles caçavam, cultivavam plantas e criavam animais. Foram acontecendo várias mudanças. Então, surgiram novas necessidades. Entre elas, as necessidades de contar os animais que criavam. Então, eles usavam pedra e cada pedrinha correspondia a uma ovelha do seu rebanho. Para cada ovelha que ia para o pasto, ele colocava uma pedra do saco. Depois, na hora da volta dos animais, ele ia tirando uma pedrinha para cada ovelha que recolhia. Quando os homens iam pescar ou caçar, eles levavam pedaços de ossos ou madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco e um nó nas cordas que usavam. Além de pedras, os homens usavam sementes, folhas secas, gravetos e, é claro, os dedos das mãos. Muitas vezes, os dedos dos pés também eram usados para contar. Isso fez com que muitos desses povos antigos começassem a agrupar quantidades de 10 em 10, que é a soma dos dedos das mãos e dos pés. Chegou um tempo em que as sementes, pedras, gravetos e os próprios dedos não eram suficientes para contar. As quantidades tinham aumentado muito. Então, vários povos buscaram outras formas de contar. Eles desenvolveram a linguagem escrita e elaboraram símbolos para indicar as quantidades. Assim, os métodos de contar e os símbolos foram desenvolvendo e se tornaram os números que usamos e vemos em vários lugares. E aí? Deu para entender o surgimento dos números? Agora estão sabendo como surgiram, a partir de quê? Quem inventou os números? Ai, que bom! Espero que agora vocês entendem e possam trabalhar da forma correta os números. E onde encontramos esses números do nosso dia a dia? Em todos os lugares. Nós encontramos para contar, nós encontramos em todos os lugares por onde passamos. Vocês saberiam me dizer um exemplo de onde nós encontramos os números? Um dos lugares onde nós encontramos os números, nas ruas, nos números das casas. Vamos ver mais alguns exemplos? Nós encontramos no panfleto de supermercado. Eu trouxe um para vocês verem. Onde nós temos os preços, as mercadorias com os preços. Nós encontramos também
telefone, nas teclas dos telefones, no calendário, que é muito usado. Todos os dias nós precisamos usar esse calendário para saber o dia da semana, para saber em qual mês, o número do mês que nós estamos, que nós temos 12 meses no ano. Então é usado também para saber qual é o número daquele mês em que nós estamos. O ano, que nesse exemplo aqui é de 2021, nós temos o relógio. Temos relógio também que é digital, que já mostra os números, e temos este também que aparecem os números de forma mais fácil para se entender. Nós temos as contas, nesse exemplo aqui nós temos uma conta de água, mas temos contas de telefone, contas de luz, várias contas, boletos de cobrança também. Nos jogos e brincadeiras, ali nós temos um exemplo da brincadeira amarelinha, que temos que contar, jogar, saber em qual casa a gente vai pisar, para ver no final quem será o campeão da brincadeira. Temos também placas de carro. Todos os carros têm uma placa que por ela identifica de quem é aquele carro. Temos os números dos calçados, que sem ele a gente não consegue identificar. Mas será que somente nesses exemplos podemos encontrar os números? Não. Nós podemos encontrar na folhinha, que eu já mostrei ali um exemplo. Temos também um jogo. Esse jogo ele se chama Uno. Nós temos as cartas, várias cartas, que temos os números para formar par. Nós podemos também separar por números. Podemos separar também, fazer uma brincadeira de separar as figuras por números, formando pares. Podemos, no final também desse jogo, a gente vai contar quantas cartas cada participante ficou no final, para ver quem será o campeão. Vocês conhecem esse jogo? Ele é muito interessante. É uma forma também de fixar os números. Nós temos também a régua, que é muito necessário, principalmente na sala de aula, para a gente medir corretamente. Podemos usar para medir a folha, para medir um desenho. Agora, para medir uma mesa, no caso dessa aqui, a régua já não vai dar. Eu não trouxe aqui, mas nós temos um instrumento de medida que se chama trena, que é usado muito em construção também, que tem os números iguais, tem na régua, para medir materiais maiores, objetos maiores. Temos também o celular, temos a calculadora também, para a gente fazer operações. Temos também este material aqui, que ele se chama ábaco. Aqui também nós podemos usar. Não tem números, mas como que a gente pode usar também? Nós podemos contar quantas tampinhas amarelas nós temos, quantas azuis, quantas verdes, quantas vermelhas e quantas pretas. Nós podemos separar por cores. Nós podemos também contar quantas tem em cada fileira e podemos contar o total de tampinhas que nós temos neste material. Este é muito usado na matemática também para fazer operações. Nós temos também estas fichas. Nós podemos usar estas fichas também para fazer operações. Também temos os números, que vocês já conhecem. Tudo
na nossa vida, nós usamos números. Nós usamos para quê? Para saber a data do nascimento de uma pessoa, a altura de uma pessoa, o peso, o número de um cartão de banco, o número de uma conta, o número da agência. Nas cédulas também, que são as notas e as moedas, também nós temos números. Número dos ônibus, número das casas, número de pessoas que moram com você na sua casa, ou número de pessoas da sua família, número de irmãos, número de amigos, tudo nós precisamos dos números. Nós não vivemos sem os números. Para comprar alguma coisa, nós precisamos de saber a quantidade que eu vou comprar, a quantidade de moedas ou de cédulas que eu vou usar, o total que ficou a minha compra. Eu vou precisar também para saber quanto eu vou pagar, quanto eu vou ter de troco. Então, tudo envolve números. Quantas janelas tem um ambiente, quantas mesas eu tenho aqui, quantas televisões, quantas pessoas tem numa sala. Tudo nós precisamos dos números. Para uma construção, principalmente, precisa de saber as medidas exatas, quantos cômodos vão ser feitos, para tudo, tudo, tudo. Numa sala de aula, quantas crianças tem? Temos também um calendário de uma sala de aula. Quantas crianças tem? Quantos faltaram? Quantos tem na sala no dia de hoje? Que dia será amanhã? Qual o número foi ontem? Então, o número está na nossa vida. Não temos como escapar. Tudo precisamos. A que horas vamos dormir? A que horas vamos levantar? A que horas será o lanche? A que horas termina o nosso recreio? Quanto tempo nós ficamos na escola? O horário de começar as aulas? O horário de terminar? Então, tudo nós precisamos dos números. Temos também ali um exemplo de um livro que se chama O Livro de Números do Marcelo. Vocês conhecem esse livro? Vocês conhecem essa história? A autora se chama Ruth Rocha. Com esse livro, ela ensinava as crianças de uma forma prazerosa, de uma forma animada, divertida. Ela ensinava através de rimas, de parlendas. Tem até uma parlenda que talvez vocês já tenham ouvido dizer, que é aquela, 1, 2, feijão com arroz. Aí ela mostrava os desenhos, ela mostrava o número. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, tudo outra vez. 7, 8, comi biscoito. 9, 10, comi pastéis. Então, ela usava os números de uma forma muito divertida, que as crianças iriam entender e gravar através dos números relacionado com as figuras, com as imagens. Agora, para finalizar a nossa aula, eu trouxe uma sugestão de um jogo que se chama Matemática na Lata. Este jogo, ele é muito interessante. Nós temos aqui esta lata e dentro dela nós temos uns cartões. Vou mostrar para vocês como vai ser feito. Primeiro, nós temos os materiais necessários para a confecção do jogo. Vocês vão precisar de tampinhas, que já são essas que foram coladas no cartaz. As fichas, que eu tenho alguns modelos aqui, e usei algumas aqui também para a gente realizar as atividades, o jogo. O tabuleiro, que seria este retângulo branco, que no caso de vocês em casa, podem colocar sobre a mesa. Eu coloquei aqui para explicar o jogo para vocês. Coloco o tabuleiro sobre a mesa, com as tampinhas coladas.
Nós vamos usar também elásticos coloridos. Eu trouxe todos da mesma cor, mas é melhor usarmos colorido porque na hora de fazer as operações, identificar que cada participante vai ficar com uma cor. Como vamos jogar? Podem-se participar de 2 a 4 pessoas. E o objetivo é desenvolver o raciocínio da pessoa. Que ela vai ter que fazer as operações, vai ter que representar no tabuleiro para saber o resultado. Então, vamos lá. Primeiro, vai tirar um cartão. Este é um exemplo, tá? Este cartão está pequeno, que este é o modelo que eu coloquei na lata, mas ele já está aqui. O primeiro exemplo. Aqui seria um elástico colorido para uma pessoa e outro elástico colorido para outra pessoa. No caso aqui, 2 participantes. Como que eu vou fazer? Eu tirei esta ficha, 1 mais 4. Aí eu venho com o elástico e vou circular uma tampinha. Mais 4. Aí eu vou pegar, neste caso aqui, os 2 elásticos são meus, porque eu estou resolvendo essa operação. 1 mais 4. Agora eu vou contar. 1, 2, 3, 4. E vou juntar. Coloquei junto aqui, que primeiro eu circulei uma tampinha com mais 4 tampinhas. E no total eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 tampinhas. Então, 1 mais 4, 5. Vamos fazer mais um? 3 mais 2. Agora é a vez de outra pessoa. Aí seriam elásticos de cor diferente. 3 mais 2. Aí eu vou circular. 1, 2, 3. 3 tampinhas, mais 2 tampinhas. Aí eu fiquei no total com 3 tampinhas, mais 2 tampinhas. Eu vou juntar aqui para facilitar a contagem. 1, 2, 3, 4, 5. 3 mais 2, 5. Entenderam? Vamos fazer o último. Vou fazer o último aqui. 3 mais 3. 1, 2, 3. Mais 3. 1, 2, 3. Deixa eu fazer errado. Então, eu tenho 3 tampinhas, mais 3 tampinhas, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mais 3 é igual a 6. Entenderam? Essa brincadeira dá para vocês fazerem em casa. Peça alguém para confeccionar este jogo com vocês. Vocês vão fixar os números, vão fixar as operações e também uma maneira divertida de aprender, tá bom? E ganha o jogo quem tiver o maior número de elásticos. Por isso que os elásticos têm que ser de cores diferentes. No caso que eu usei aqui, não está dando para identificar muito bem, porque está da mesma cor. Mas cada pessoa jogando com um elástico diferente, no final vai ficar colorido e vai dar para
entender melhor e ter uma visão melhor do resultado. Entenderam? Então, agora, um comunicado muito importante. Após agora falarmos sobre os números, vocês já sabem que nós encontramos em todos os lugares, que não vivemos sem ele. Agora vai um comunicado para vocês. Nós estamos afastados, mas a aprendizagem não pode parar. Vocês têm que continuar fazendo as atividades em casa, tem os livros, tem a apostila, tem o caderno com as atividades complementares, vocês continuarão fazendo em casa, com auxílio de seus familiares, tá? E precisando também, pode perguntar, que a gente está respondendo, a gente também está disponível para ajudar. Algumas dicas para ir bem no estudo. O que deve ser feito? Primeiramente, procurar um lugar calmo, um lugar arejado, um lugar tranquilo, para que na hora das atividades não se distraia. Não fazer as atividades com pressa, faça com cuidado. Se não conseguirem ainda ler, vai com calma, peça ajuda à mãe ou algum adulto, algum irmão mais velho, para ajudar vocês a ler o que vocês vão fazer. Concentre-se no que estão fazendo e façam com capricho e atenção. Quando surge dúvida, pergunta, não fica com atividade sem fazer, tentem ler, voltem, façam com muita atenção. E ao terminar, certifiquem-se se fizeram tudo, se não deixaram as atividades para trás. Vocês terão o livro, o caderno de atividades complementares e a apostila. Então, não deixe de fazer nenhuma atividade, ok? Estudem bastante. Até a próxima aula e um beijo para vocês. Boa sorte para todos.